Meu nome é Josiane Viana Cruz, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em inovação farmacêutica e também colaboradora do Laboratório de Modelagem e Química Computacional pela Universidade Federal do Amapá. Eu fui convidada para palestrar um pouco sobre este estudo que está vinculado à identificação de novos potenciais inibidores da ciclooxigenase 2, usando triagem virtual baseada em ligandes e estrutura. Vale lembrar que este estudo ele foi recentemente publicado com a referida designação em inglês na revista Journal of Biomolecular Structure Dynamics, e a gente contou com a colaboração de outros pesquisadores de outros estados que foram essenciais e importantes para esta publicação. O próprio título deste manuscrito, ele vai nos remeter à inflamação. E sabe-se que a inflamação, ela passou a ser um aspecto singular quando se fala em dados relacionados não só à homeostase celular, mas também em aspectos relacionados à regulação do organismo humano. A inflamação, que hoje já é muito bem caracterizada, ela passou a ser analisada como um retorno protetor aos danos teciduais. Esse dano tecidual, ele pode ser ocasionado por um sinal infeccioso, por um trauma, por um agente físico ou químico, e até mesmo por reações autoimunes. E o organismo, ele vai sinalizar que ali ocorre um processo inflamatório. Ele sinaliza através de processos físicos mesmo, dos quais se denomina de sinais cardinais, que são o enrubescimento, o abscesso, o calor, a sensação dolorosa e a perda da função. Então, hoje em dia já se tem muito bem delimitado que quando tem-se um processo onde ocorrem essas características das quais se denomina de sinais cardinais, considera-se então que ali tem-se um processo inflamatório. Dentre os processos inflamatórios, sabe-se que os mediadores, eles são cruciais na progressão da inflamação. Dentre esses mediadores, tem-se as aminas vasoativas, que são as histaminas e as serotoninas, os peptídeos, que são as bradicininas, e o ponto-chave, que são os eicosanoides, no processo inflamatório, porque ele vai agregar os tromboxanos, os leucotrienos e as prostaglandinas. Esse processo de mecanismo de ação, de sinalização inflamatória, ele vai iniciar através de um estímulo na membrana celular. Este estímulo na membrana celular, ele ocorre por meio da ação secretora da fosfolipase A2. E a partir daí, então, ela vai liberar o ácido araquidônico, de modo que o ácido araquidônico, ele, no seu processo de metabolização, ele pode ser metabolizado por três principais vias, de modo geral, de forma principal, dentre eles as lipoxigenases, as ciclooxigenases e o citocromo da P450. A partir daí, então, irá iniciar esse processo de síntese das prostaglandinas, onde as ciclooxigenases, em sua isoforma, ela pode ser denominada de ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2, onde a gente pode observar aqui nas imagens. De modo que a ciclooxigenase 1, ela é a que vai produzir prostanoides, ou seja, ela vai regular a hemodinâmica, ela vai ser responsável pela agregação plaquetária e também ela vai agir de forma promissora na manutenção da integridade gastrointestinal, ou seja, a ciclooxigenase 1, ela é importante nessa manutenção da regulação da hemodinâmica, de modo geral. E a ciclooxigenase 2, que também é conhecida como COX-2, ela é considerada e conhecida como uma enzima induzível, ou seja, ela vai agir em locais da inflamação. Ela também produz prostanoides,
E esses prostanoides, eles vão ser responsáveis por mediar aspectos relacionados à febre, à dor e à própria inflamação em si. Dentre os processos de inibição dessas ciclooxigenase, tem-se através dos anti-inflamatórios não esteroidais, que já se sabe hoje em dia, né? E a partir daí, então, tem-se aqueles que fizeram parte da primeira geração dos anti-inflamatórios não esteroidais, que são os AINES, que foi o piroxicam, o diclofenaco e o nimesulida. E após vieram inibidores mais seletivos, que foram agir de forma seletiva em relação a COX-2, a ciclooxigenase 2, que são, por exemplo, os coxibes, onde se tem o valdecoxib, o rofecoxib, o celecoxib. E neste estudo, deste manuscrito, utilizou-se como referência dois anti-inflamatórios não esteroidais. O primeiro deles foi o celecoxib, porque o celecoxib foi o primeiro anti-inflamatório não esteroidal seletivo para a COX-2, que ainda está no mercado até hoje. Ele vive em constante escrutínio, em observação, mas ele ainda está no mercado e ele é uma referência, dentre os outros, de inibidor em relação a este alvo. Tem-se aqui também como referência o rofecoxib, que ele foi utilizado nas demais etapas de triagem. Ele é considerado um inibidor que possui uma capacidade de alta seletividade para COX-2. No entanto, devido a efeitos adversos no organismo humano, ele foi retirado em 2004. Então, estes dois inibidores, eles foram utilizados como referência neste estudo. E para este manuscrito, tem-se aqui, então, as etapas metodológicas, um esquema, onde se observa como ocorreu o processo de triagem virtual dentre as etapas observáveis. Inicialmente, utilizou-se estruturas num programa ROXY. O programa ROXY, ele é uma entrada baseada na forma do ligante com átomos, onde ele utiliza um ou mais bancos de dados de moléculas que serão pesquisadas. O ROXY, ele sobrepõe com base na forma, e ele vai gerar uma entrada onde foi possível dar continuidade ao processo de triagem no programa EON. O programa EON, ele é uma ferramenta que dinamiza pontuações. Essas pontuações do EON, eles são usadas para classificar o potencial eletrostático molecular. Lembrando que o ROXY, ele utilizou como referência o ligante, e neste estudo, o ligante que foi utilizado para a forma e no EON para potencial eletrostático foi o celecoxib. O EON, ele requer um alinhamento anterior, que no caso foi feito do ROXY, ou seja, as moléculas provenientes do ROXY passaram por uma etapa de triagem e deram continuidade no EON, a fim de classificar essas pontuações com base na similaridade desse potencial eletrostático. Com base nessas moléculas que foram triadas neste programa, passou-se por uma análise de farmacocinética, que foi através do programa KIKProp. Esta etapa, ela faz com que haja uma avaliação de alguns descritores que são importantes para essa análise físico-química, ou seja, essas características físico-químicas deste ligante que está se utilizando como referência, e faz, então, a designação e a triagem dessas estruturas com base neste ligante, que no caso é o celecoxib. A ideia de se trabalhar essa análise farmacocinética no KIKProp é aumentar ainda mais a taxa de acerto em relação ao que está se planejando e com base nas características físico-químicas daquele ligante de referência, que no caso é o celecoxib.
após passar pela etapa farmacocinética, as estruturas elas seguiram para uma etapa toxicológica, que foi feita no programa DERIC, e este programa ele prevê predições de toxicidade, bem como a sensibilização da pele, a mutagenicidade, a carcinogenicidade, e eles foram analisados para a espécie humana, de modo que eliminou-se as estruturas que possuíam grupos toxicofóricos. Em seguida, as estruturas restantes da análise toxicológica, elas passaram por uma triagem baseada na estrutura. O que seria a triagem baseada na estrutura? É como se fosse uma espécie de projeto de novas moléculas farmacologicamente ativas. Só que essas moléculas farmacologicamente ativas, elas usam como ponto de partida estruturas tridimensionais, ou seja, são moléculas alvo de moléculas de fármacos biologicamente ativos e conhecidos, ou seja, são fármacos bioativos. Então, com base nessa estrutura, de estruturas tridimensionais, de moléculas biologicamente ativas, selecionou-se outras estruturas que possuíam afinidade e ligação similares ou maiores em comparação a este estudo teórico em relação ao estudo experimental. Em seguida, após a análise de docagem molecular, seguiu-se para uma análise de propriedade de bioatividade e para uma análise de disrupção endócrina, dose letal oral, predição de metabolismo e simulações de dinâmica molecular. Vale ressaltar que essas simulações de dinâmica molecular, elas são essenciais quando vai se analisar o comportamento de uma molécula, principalmente quando ela é proveniente da docagem molecular, uma vez que a dinâmica molecular, ela é responsável pela caracterização do comportamento das moléculas com potencial bioativos, ou seja, ela vai agir utilizando leis de movimentos e ela vai simular o movimento de uma molécula dentro de um sistema em função do tempo. A partir daí, então, é possível buscar de maneira computacional os fenômenos biológicos que irão ocorrer e elucidar, então, a estabilidade da molécula dentro do alvo, de forma computacional. Com base nessa análise, considera-se, então, que a partir do processo de triagem virtual, obteve-se, na primeira etapa, que iniciou-se com, que se chama para o químico medicinal top 2000 por base, ou seja, tinham 2.000 estruturas em cada base, sendo que eram no total 8 bases, e essas estruturas seguiram para uma etapa posterior através do EON. Essas 16.000 estruturas seguiram, que foram originárias, para um top 500 por base, o que originou 4.000 estruturas, que seguiram para uma análise farmacocinética, no QICPROP, e a partir daí, então, 2.702 estruturas seguiram para uma análise toxicológica, restando, então, 947 estruturas que foram passadas para análise de docagem molecular, no DOC molecular, e com base nessa análise de DOC molecular, com base na seleção de afinidade de ligação dessas estruturas, selecionou-se 2 estruturas, então, que seguiram nas etapas de predição de propriedades de bioatividade, disrupção endócrina, dose letal e predição de metabolismo, e simulações de dinâmica molecular, como podem ser observadas neste gráfico, nesta figura. Então, tem-se aqui as estruturas que foram selecionadas para as demais etapas, de modo que é possível verificar as bases de dados que essas estruturas foram selecionadas, bem como os seus códigos e a sua identificação química. Vale ressaltar que na análise farmacocinética, na obtenção dos resultados, avaliou-se cada descritor
Esses descritores, eles são selecionados com base na característica que o químico medicinal almeja e como ele tem hipóteses e objetivos de acordo com o seu estudo. Para este manuscrito, analisou-se o primeiro descritor, que é o STAR. O descritor STAR, ele é responsável pelo número de valores de propriedades, são várias propriedades que estão fora no intervalo de 95% dos valores semelhantes para medicamentos conhecidos. O programa ele sinaliza quando esta estrutura, esse possível potencial candidato, viola esse descritor através de um asterisco, ou seja, ele considera que um valor recomendado é que ele pontue de 0 a 5. Então, a gente pode observar aqui que apenas o rofecoxib, ele violou esse descritor. O rofecoxib que foi utilizado como referência, né, para este estudo, e o que é positivo para as moléculas, porque elas seguem na predição por não terem violado essa descrição, ou seja, elas apresentam, elas estão dentro daquele quadro de características físico-químicas, estereoeletrônicas, propriedades de modo geral, que consideram que essa estrutura seja, então, considerada uma droga. Vale ressaltar que, após esta etapa, analisou-se o descritor Rule of Five, e esse descritor, ele está relacionado à regra dos 5, que é a regra de Lipinski, onde ele vai analisar o peso molar, que é menor que 500, o coeficiente de partição, o etanol água, ele vai analisar a lipofilia daquele fármaco, ele vai analisar a hidrofilia, que seriam os doadores, aceitadores de hidrogênio, e quando aquele fármaco não viola o que está estabelecido no descritor, pode-se considerar, então, que ele satisfaz a regra dos considerados drogas, que, no caso, a regra dos 5, como é estabelecido. E, neste resultado, a gente pode observar que as estruturas que foram selecionadas, elas seguem um perfil similares, tanto em relação ao celecoxib como ao fecoxib, e com valores sem violar o descritor referido. A gente tem aqui, após a absorção oral humana, essa absorção oral humana, ela considera valores bons acima de 80%. Então, a gente pode observar que esses valores, eles foram valores bons, porque a absorção oral qualitativa humana maior que 80% é considerado um valor alto de absorção oral. Ou seja, este software ele vai se basear no percentual de absorção oral humana, ou seja, número de metabólitos, número de ligações rotativas, log de P, solubilidade, permeabilidade celular. Então, ele vai analisar com base nessas características qual o percentual de absorção oral qualitativa humana daquele fármaco. Então, a gente pode observar que todos eles apresentaram valores acima de 80%, que são valores bons. A gente tem aqui o QPP-CACO, e o CACO ele vai avaliar e dizer que o que é recomendado, que são valores acima de 500, e a gente vai observar que, no CACO, o celecoxib apresenta um valor abaixo de 500, e o rofecoxib também apresentou um valor abaixo de 500, diferentemente das nossas estruturas de referência, e essas estruturas, então, elas apresentaram valores melhores em relação ao que está se avaliando neste descritor. O CACO, ele é a permeabilidade aparente das células CACO2, que são um modelo para da barreira intestinal sanguínea, ou seja, são importantes para se avaliar nesse processo farmacocinético. A gente tem aqui o MDCK, e o MDCK ele possui o que é recomendado também, valores acima de 500, e esses valores, eles
a gente tem aqui o rofecoxib, que apresentou um valor abaixo de 500, e a zinc 2090, que apresentou um valor similar ou um pouco menor que 500, mas praticamente similar e acima do que estava previsto no rofecoxib. O MDCK é uma análise de permeabilidade aparente das células MDCK, e que são uma boa imitação para a barreira do cérebro, ou seja, ele considera valores bons acima de 500, e a gente pode observar que a molécula zinc 4087, então ela vem se destacando aí nas etapas dos descritores, bem como no MDCK também. E a gente tem aqui o QPLOG-PO. O QPLOG-PO, ele vai analisar essas moléculas em relação à sua biodisponibilidade e permeabilidade através das membranas no balanço hidrofóbico e hidrofílico, ou seja, seria uma análise de relação de coeficiente de partição octanol-água, e ele considera valores ótimos entre -2 e 6,5. Então, a gente pode observar aqui que todos esses valores, eles estão dentro do que é recomendado e estabelecido desse descritor. E a gente tem aqui o sistema nervoso central, onde a gente vai analisar que seja previsto ou não que aquele fármaco, quando ele está em contato com o organismo, se ele vai ser ativo ou inativo no sistema nervoso central. A gente observa aqui que o valor recomendado é entre -2 e +2, e a gente observa que os valores das moléculas 4087 e a 2090 apresentaram valores zero, de modo que o valor -2 é considerado um valor inativo para o software, e o valor +2 é considerado um valor ativo. E a gente tem, então, que essas moléculas, a partir daqui do valor de +2, são consideradas moléculas ativas. Então, as moléculas, elas ficam relativamente entre os valores de 0, e as moléculas de referência celecoxib e rofecoxib apresentaram valores negativos de -1. A gente tem uma análise aqui para o QPLOG-BB. O QPLOG-BB é uma análise onde se recomenda uma avaliação que varia entre -3 e 1,2. E a gente pode observar que todos eles apresentaram valores entre -3 e 1,2, ou seja, o QPLOG-BB, ele é um coeficiente de partição cérebro-sangue, ou seja, medicamentos polares são negativos para o sistema nervoso central, então consegue atravessar a barreira hematocefálica, ou seja, permeiam mais o sangue do que o cérebro, e todos eles, então, estão dentro do estabelecido do que é descrito entre os parâmetros recomendados nos descritores. Seguiu-se, então, nas etapas de docagem molecular, as duas moléculas, como pode se observar. Essas moléculas, elas participaram de etapas de docagem molecular em 3 receptores, em 3 alvos. O primeiro deles foi relacionado ao alvo COX-2, utilizando como ligante o celecoxib. Aqui na figura B, tem-se o ligante rofecoxib em relação a COX-2, e em relação, aqui na letra C, tem-se o ligante celecoxib, mas em relação ao alvo COX-1. Vale lembrar que cada um deles passou por um processo de validação, e na docagem molecular, a análise é considerada validada quando o valor ele permite um limite até 2 angstrom de RMSD. E para esta análise, o valor aqui do celecoxib em relação ao alvo COX-2, o valor foi de RMSD de 0,72, ou seja, é considerado validado. O valor do rofecoxib em relação ao alvo COX-2 do RMSD foi 0,69.
e no C foi considerado 0,77 para este respectivo alvo, mas em relação a COX-1. Tem-se aqui, então, uma análise onde foi feita a seleção das estruturas com base nesta análise, e esta análise, ela se dá através da afinidade de ligação, no momento em que é feita a docagem molecular, e a docagem molecular, ela foi observada e com base na afinidade de ligação, seja para um valor teórico ou um valor experimental, observou-se que cada uma dessas estruturas apresentou uma afinidade de ligação e as afinidades que estavam mais próximas ou acima do que foi estabelecido entre os valores teóricos e experimental das estruturas tridimensionais, considerou-se, então, para as próximas etapas de seleção. Aqui tem-se o primeiro, onde seriam valores experimentais. Esse valor experimental, ele foi calculado com base no valor de KI. Sabe-se que na docagem molecular, a interação alvo e ligante é o resultado da ação de fatores entálpicos e entrópicos. Então, a partir do momento em que você possui valor de KI e os determinados outros valores que você joga na constante de equilíbrio, você vai ter, então, um cálculo de energia livre. E você pode obter essa informação, onde aqui para o Celecoxib, em relação ao alvo COX-2, tem-se um valor experimental de 9,1 e o seu valor teórico de 12,2. Para a estrutura 4087, zinc 4087, e a estrutura 2090, tem esses valores, ou seja, a estrutura zinc 4087 apresentou um valor um pouco abaixo do valor que foi predito da afinidade de ligação em relação ao Celecoxib, que é o ligante de referência nesse estudo, um pouco abaixo, mas em compensação aos valores relacionados a estudos experimentais, o valor estava acima do que foi predito para a afinidade de ligação. E a molécula zinc 2090, ela apresentou um valor acima do que foi estabelecido para valores experimentais em relação ao Celecoxib e abaixo do que foi estabelecido para os estudos teóricos de docagem molecular. Aqui no gráfico, tem-se valores experimentais para o Rofecoxib, que foi um valor de 9,2, e o seu valor teórico predito na afinidade foi 10,4. É importante frisar que a molécula zinc 408709, ela apresentou um valor acima tanto dos valores experimentais preditos na docagem molecular em relação ao Rofecoxib, para valores experimentais, e acima também do valor teórico predito na afinidade de ligação, que foi de 10,4, ou seja, a molécula zinc 4087 apresentou um valor de 10,6, apresentando então aí uma afinidade de ligação maior com o referido alvo, em comparação ao Rofecoxib. E a molécula zinc 2090-319 já apresentou um valor abaixo dos dados teóricos em relação ao Rofecoxib, mas em comparação com os valores experimentais, ele também está acima do que foi predito para o Rofecoxib. Avaliou-se também a afinidade de ligação para o alvo COX-1 em relação ao ligante Celecoxib. Essa avaliação ela é importante porque a ligação em relação a COX-1, ela vai dizer se aquela estrutura que está sendo avaliada, ela possui uma alta afinidade para a COX-1 ou se ela possui uma alta afinidade para a COX-2, e a análise de se avaliar a seletividade dessas estruturas em relação aos dois alvos de extrema importância para se relacionar
com os aspectos relacionados aos efeitos secundários no organismo. Então, a gente pode observar aqui que um valor de experimental do celecoxib em relação a COX-1 foi um valor de 8,5 e o seu valor teórico foi um valor de 10,7. As estruturas das quais seguiram no processo de triagem virtual, que foi a Zinc 4087, ela apresentou um valor de afinidade baixo do que já foi predito no valor teórico do celecoxib para COX-1, e a molécula Zinc 2090 apresentou um valor abaixo também do que foi predito teoricamente em relação ao celecoxib em seu estudo teórico para esse referido alvo. Tem-se aqui, então, as interações e os resíduos de aminoácidos dos quais participaram essas análises de docagem molecular, onde se observa aqui, através de estudos, de manuscritos e artigos já publicados em relação a esse referido alvo, tem-se resíduos que são comuns e estão presentes nesse processo de inibição da ciclooxigenase 2. Então, pode-se observar a presença aqui da leucina 338, por exemplo, da valina 509, aqui na docagem molecular relacionada ao rofecoxib, tem-se a presença da valina 523, da arginina 513. E aqui, em relação a COX-1, tem-se a presença da ileucina 523. E tem-se aqui, então, as estruturas 4087 e a 2090, que foram estruturas que compartilharam alguns dos resíduos de aminoácidos que foram citados anteriormente, ou seja, que estão comuns a essas estruturas também, como, por exemplo, a leucina 338, que está presente na molécula Zinc 4087, a valina 509, tem-se aqui na estrutura Zinc 2090, a valina 509 e a leucina 338, ou seja, são estruturas que compartilham dos mesmos resíduos de aminoácidos nessas reações hidrofóbicas dos alvos com o seu respectivo ligante. A gente pode observar aqui que em relação à análise da docagem molecular para estes determinadas moléculas, que é a Zinc 4087, a gente pode observar aqui a presença da molécula valina 523 e aqui na molécula 2090 a presença da valina 523 também, que são estruturas comuns que estão presentes nessas interações relacionadas a COX-2. E a arginina 513 também, que se faz presente na molécula 2090, e que é comum também em relação a este alvo. Tem-se aqui, para o alvo COX-1, interações que vão fazer parte dessas estruturas e vão compartilhar, junto à Zinc 4087, resíduos de aminoácidos relacionados à ileucina 523, e aqui na molécula Zinc 2090, o resíduo de aminoácido ileucina 523 também. Ou seja, após essa análise de docagem molecular, essas estruturas elas seguiram para uma análise de propriedades de bioatividade, ou seja, a análise de bioatividade seria para se analisar se essas moléculas elas seriam, então, biologicamente ativas, e para elas serem consideradas biologicamente ativas, em seu efeito fisiológico, considera-se que o que é recomendado seriam valores acima de 0. Então, a gente tem aqui a seleção das estruturas que apresentaram, então, para todos esses descritores, valores acima de 0. Vale lembrar que cada descritor desse, ele é importante nesse processo de análise para se planejar potenciais candidatos
a fármacos anti-inflamatórios, pois cada um deles comungam e são importantes nesse processo, como, por exemplo, os ligantes receptores acoplados à proteína G. Eles são essenciais porque eles vão intermediar a transição, a transmissão de sinal entre os receptores que são acoplados às proteínas G e efetores múltiplos, que são as enzimas, os canais iônicos, bem como os canais moduladores, como pode se observar aqui um destaque para a molécula zinc 4087, onde ela apresentou um valor acima de zero, e vai se possibilitar, então, aí a execução de partículas carregadas através das membranas celulares, que são receptores essenciais no trato terapêutico. E a gente tem aqui uma análise para saber se essas estruturas elas são consideradas inibidores de quinases, se elas são consideradas inibidores de enzimas, de proteínas, porque é o que se deseja para se planejar esses novos candidatos, no que se refere a esses descritores. Então, para esta análise, a gente pode dar um destaque que a molécula zinc 4087, ela apresentou valores praticamente superiores em quase todos os descritores em relação a essa análise de bioatividade. Então, ela é considerada uma molécula bioativa em relação a esta triagem. Tem-se aqui também uma análise de disrupção endócrina. Essa análise ela é de suma importância, porque ela vai avaliar se aquela molécula ela possui uma capacidade de um potencial desregulação endócrina por meio de ligação a receptores nucleares. Principalmente quando se utiliza, por exemplo, o celecoxib como referência nesse estudo, sabe-se que o celecoxib ele é um fármaco que atua principalmente em inflamações e doenças crônicas. Então, é um fármaco que vai aí perdurar no organismo durante muitos anos para uma determinada pessoa que tem uma determinada patologia. Então, é importante analisar se essa perduração desse fármaco no organismo durante muito tempo, por ser uma doença crônica, se ele vai trazer alguma consequência de uma disrupção endócrina no que se refere à sua desregulação. Então, é possível analisar esta referência nas moléculas através desta triagem, e a gente tem um destaque aqui, que a gente fez a análise tanto para os de referência, que é o celecoxib, como pode se observar aqui, e o rofecoxib. E a gente tem um destaque aqui, que é a molécula zinc 408709, ela se ligou fortemente, a coloração vermelha é para designar quando se liga fortemente a esses receptores. Esse receptor, ele é considerado um receptor andrógeno, que ele vai atuar como um antagonista na progressão de câncer de próstata, ou seja, ele vai evitar que aquela patologia, que aquele câncer, ele progrida. Então, essa estrutura da qual está se avaliando, já se sabe, então, claro, através de um estudo em sílico, uma análise computacional, que ele possivelmente irá se ligar de forma potencial a este receptor e vai atuar aí atenuando essa progressão da patologia relacionada a este câncer. E a gente pode observar aqui que a molécula 2090, ela apresentou um comportamento de ligação muito similar ao apresentado em relação ao celecoxib, onde se observou que ele se liga ao receptor mineralocorticoide, que se liga da mesma forma tanto em relação ao celecoxib quanto ao rofecoxib, e esse receptor, ele tem uma extrema importância no efeito farmacológico desejado para doenças cardiovasculares,
E isso é um ponto muito importante para esse estudo desse manuscrito, porque grande parte dos fármacos que são planejados, eles possuem esse efeito secundário relacionado a esse efeito cardiovascular. O próprio rofecoxib, ele foi retirado do mercado devido a esses efeitos. Então, o ato de se planejar um inibidor que possua a característica que vá atuar de forma positiva com efeito farmacológico nessas doenças cardiovasculares é um ponto positivo para se demandar futuras análises possíveis para estar se avaliando em vivo e in vitro este potencial candidato. Tem-se aqui, então, uma análise também, onde se observou uma propriedade de se avaliar o metabolismo dessas estruturas, e a análise do metabolismo dessas estruturas, elas serviram unicamente para se compreender esses processos enzimáticos que são catalisados, capazes de produzir modificações estruturais no fármaco. Ou seja, foi feita a análise tanto em relação aos de referência, que é o celecoxib e o rofecoxib, e observou-se que essa reação química que ocorre aqui no celecoxib, que é a hidroxilação aromática e alifática, com os respectivos citocromos do metabolismo, de inibição, e a presença aqui de aparecimento de glutationas no rofecoxib, com o seu respectivo citocromo também, elas foram coerentes e sinalizaram da mesma forma como sinalizam em literaturas e estudos já muito bem determinados em relação tanto ao celecoxib e ao rofecoxib. Então, a análise dessa predição de metabolismo, ela serve unicamente para se avaliar se essas estruturas que estão sendo avaliadas, tanto a Zinc 408709 quanto a Zinc 2090319, elas possuem quais tipos de reações e se essas reações elas são similares ao que ocorre, ou seja, se essas modificações estruturais do fármaco esses processos enzimáticos são similares ao que ocorre tanto em relação ao celecoxib quanto ao rofecoxib. E pode-se observar aqui que a molécula Zinc 4087 apresentou uma reação similar à reação de hidroxilação aromática, como é observado na reação do celecoxib, e a molécula 2090-319 apresentou também reações de hidroxilação aromática e alifática, como é observado também em relação ao celecoxib. Esse estudo, ele foi avaliado também no que se refere a simulações de dinâmicas moleculares. A simulação de dinâmica molecular, ela é bastante importante, porque ela vai analisar e ela vai elucidar a estabilidade da molécula alvo. E essa elucidação, ela é muito importante para se caracterizar a estabilidade daquela molécula alvo. É uma forma de buscar de maneira computacional como os fenômenos biológicos ocorrem em relação a esse ligante com o referido alvo. E existem formas de se avaliar através disso na dinâmica molecular, dentre elas, por exemplo, os valores de R e MSD. Esses valores, eles podem ser extraídos, da dinâmica molecular, que é o desvio da sua posição inicial em comparação com as outras posições que está se analisando. Ou seja, é possível visualizar onde começa a fase produtiva a partir do momento em que se tem um espaço entre o tempo e aquela macromolécula é estabilizada no seu sistema e passa a ser, então, uma molécula estável. Então, tem-se como analisar através do RMSD. E a gente observa aqui que, dentre as estruturas dos alvos, tanto para o 3LN1, que é do celecoxib em relação a COX-2, tanto para a 5KIR, que é o rofecoxib em relação a COX-2,
e o 3KK6, que é o celecoxib em relação ao COX-1, a gente observa que a única que teve um pico maior, uma flutuação maior em relação ao seu MSD, foi a estrutura relacionada ao ligante rofecoxib com o alvo COX-2. Durante as trajetórias, é possível observar que as outras moléculas apresentam uma certa estabilidade em relação a este referido alvo. Vale lembrar que a molécula sinalizada que deu este salto, com este pico de atingir um valor de 0,4 aproximadamente de RMSD, foi a molécula zinc 408709, mas que está em relação ao alvo relacionado a COX-2 para o ligante rofecoxib. Tem-se aqui também o RMSD, onde vai se analisar o ligante, onde observou-se que a molécula que toma destaque aqui é justamente o que dá um salto, onde ela só vai atingir a sua estabilidade após um valor de 0,8 e surgiu com um salto, ou seja, uma flutuação alta, que na verdade é o que se desejava, porque este aspecto está relacionado aí ao alvo COX-1 deste ligante. Então, pode-se observar que esses aminoácidos, estas estruturas, elas apresentaram uma certa estabilidade, de modo geral, tomando como um adendo apenas a molécula zinc 4087 em relação ao alvo COX-1, que é a 3KK6. E aqui tem-se o RMSF, que seria uma análise da dinâmica molecular que está relacionada à capacidade de uma molécula em estabilizar ao se ligar aos resíduos de aminoácidos, ou seja, a partir do RMSF é possível calcular a energia de todo o sistema. E essa análise ela é feita com base nessas altas flutuações, nessa estabilidade das altas flutuações. A gente observa aqui que a molécula zinc 408709, em relação ao 3LN1, que é o celecoxib em relação ao COX-2, ela apresentou uma estabilidade maior de flutuação em comparação às demais, que conseguiram se manter estáveis durante a trajetória. E tem-se aqui a análise também de dinâmica molecular, onde se avalia o que é considerado, que se chama de SASA, né, que seria a superfície do solvente. O SASA ele vai avaliar, ele vai indicar a área da superfície da proteína e ligante que é acessível ao solvente, e a gente observou que quase todas elas foram praticamente relativamente estáveis durante a trajetória. Um adendo aqui para a molécula no alvo 3LN1, que é a molécula zinc 4087, que apresentou valores mais altos em relação a este aspecto, ou seja, são sinais de que ela vai possuir um valor mais acessível ao solvente em comparação aos demais que são analisados. A ideia deste manuscrito, inicialmente, como foi proposto e como foi mitigado logo no início, sugerido pelo tema, de uma análise de triagem virtual baseada em ligante e estrutura, ele finaliza aqui através da reprodução, então, dessas estruturas, onde se observa uma relação de estrutura-atividade, para se avaliar se essas estruturas, elas comungam realmente de uma análise estereoeletrônica, que é o que é predito, né, na análise inicial de triagem virtual do ROX-EON, do ROX que é baseado na forma e do EON que é baseado no potencial eletrostático. Então, tem-se aqui a similaridade de overlay
E essa similaridade overlap, ela é uma análise onde se faz uma análise estereoeletrônica, e ela é feita percentualmente, onde se pode fazer para 50% estérica, 30%, 100% estérica e 100% eletrônica. Se observa aqui que, para uma análise 100% estérica, as estruturas Zinc 408709 apresentaram valores acima de 80% para uma similaridade em relação à sua estrutura de referência, que no caso aqui é o selecoxib. Vale lembrar que o selecoxib, ele foi utilizado inicialmente como ligante para essa análise estereoeletrônica, por isso, da mesma forma, ele foi utilizado aqui como forma final para se avaliar essas estruturas em relação ao seu aspecto estereoeletrônico. Com base neste estudo, que é um estudo em sílico, um planejamento de fármacos de possíveis candidatos, né, potenciais, para uma ação anti-inflamatória, atuando como inibidor em relação ao COX-2, tem-se para o futuro, então, potenciais candidatos, onde irão passar por uma análise possivelmente posterior de análises in vitro e posteriormente para análise em vivo.